Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns, né? Hoje estudando o capítulo dos médiuns escreventes ou psicógrafos. Queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui e a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nossas saudações iniciais aos amigos aqui do estúdio, Arthur, Cláudio, Eric, e a você que nos acompanha de casa, interagindo conosco pelo chat. Vamos estudar o capítulo 15 da segunda parte do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, neste capítulo reservado à caracterização, aos conceitos sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos. Vamos desenvolver a leitura e a qualquer momento paramos para trocar ideias. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele devem tender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, ele nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Amigos, será que nós guardamos e utilizamos criteriosamente esse ensinamento introdutório deste capítulo e conseguimos compreender o motivo pelo qual Kardec enaltece a psicografia numa situação atual de confronto com a preferência pela psicofonia em muitos redutos, em muitos grupos, em muitas casas espíritas, se vê com muita frequência os médiuns psicofônicos ou uma predileção dos membros por essa forma de comunicação. Isso significa que de lá para cá nós podemos fazer acréscimos a essa observação de Kardec, ou ele, já neste momento, comparando a psicofonia com a psicografia, nos fornece motivos que seriam ainda atuais para percebermos a maior completude da psicografia. Os amigos aí, eu vou expor o meu pensamento e a minha experiência aqui. Eu realmente estou com Kardec até agora, tá? Porque a questão de trabalhos organizados no tempo e no espaço, vamos dizer assim, a psicografia te dá acho que uma ferramenta muito, muito útil, tanto para observação quanto para depois para pesquisa. É claro que fica complicado na atualidade, e eu vou dizer para vocês de cunho próprio que a gente chegou até a gente utiliza sulfite, né? Folhas de sulfite. Começamos com cadernos, depois vimos que a grande dificuldade dos médiuns e dos espíritos de concatenar a ação
da psicografia com linhas de cadernos, que é uma coisa maluca. Então a gente passou a caneta e sulfite. Então, mesmo um espírito, às vezes até desequilibrado, ou um médium com a dificuldade de sintonia com esse espírito, consegue, em uma folha, grafar algumas palavras, você vai tendo um ditado aí. O duro é você guardar. A gente chegou a dispensar sacos de sulfite, né, ao longo dos anos aqui. Mas ainda prefiro, porque você tem muitas nuances da psicografia para acompanhar um trabalho não só do espírito, como do médium, né? Como a gente fazia ou faz até hoje algumas pastas, você vê a evolução do médium e do espírito através da psicografia. Embora você possa fazer isso pela psicofonia também. Hoje, a gente está começando a utilizar as gravações pelos celulares. Antigamente, a gente tentou gravação por pequenos aparelhos portáteis que você podia carregar e tal, mas você se perdia muito material. As gravações em fita se perdiam muito fácil. Então, a psicografia eu ainda prefiro, embora já esteja utilizando um pouco mais o celular com os gravadores hoje otimizados, né? Mas também você tem o problema do espaço, porque a gente desenvolve trabalhos que às vezes você vai ver as nuances desse trabalho através de meses e anos de gravação ou de escrita. É muito bom você ver, por exemplo, 2, 3 anos de trabalho em escrita e você depois apresenta para o médium os tipos de grafia diferenciados que ele não consegue fazer por ele mesmo, quando o médium tem dúvida. Você vê a facilidade que o médium tem para um tipo de ditado e não tem para outro. Você consegue ver na grafia até entre aspas, a melhora do espírito na sintonia. Às vezes um espírito começa com um médium por garranchos, e lá na frente você tem uma grafia fluente, fácil, e você consegue, como diz aí Kardec, você consegue ver nas entrelinhas ali gravado. É muito difícil o espírito conseguir enganar por muito tempo. Ele escorrega ali numa palavrinha, numa grafia, embora a fonia nós já estejamos também começando a utilizar um pouco mais. Mas eu ainda estou com esse conselho de Kardec aí e aplico muito. Eu particularmente, né, concordo com tudo que o Cláudio falou, mas eu vejo assim da seguinte maneira, o que a gente percebe é que quando são espíritos, claro que não é 100%, tá? Mas o que eu percebo é que quando são espíritos um pouco mais esclarecidos, ou podem até mesmo ser sofredores, mas não estão tão agitados, eles dão preferência à psicografia, né? E o que eu acho bastante interessante, porque aquilo fica como um registro. E hoje a tecnologia vem nos ajudar a manter esse registro. Você pode escanear essas mensagens e depois descartar o papel. Você coloca tudo no HD externo ou num computador e você tem ali um fácil acesso, pode distribuir entre os interessados ali da reunião, né? O próprio médium vai poder, ao longo do tempo, verificar o seu desenvolvimento. E já a psicofonia geralmente geralmente é preferida, né, pelos espíritos que necessitados de esclarecimento. Eles são pegos ali meio que às vezes de surpresa e geralmente se manifestam, né, pela psicofonia. E aí nós também temos o recurso, né, do gravador, como foi dito pelo Cláudio, cujo e o gravador e o celular, né, que pode captar aquilo ali e baixar o arquivo, né, e também deixar ali guardado por um tempo, né, que vai ser definido aí pelo centro, enfim, pelas pessoas ali.
Então, eu vejo assim que são duas formas diferentes de manifestação, onde nós temos temos vantagens e desvantagens, a depender um pouco do tipo de manifestação, né? E, inclusive, como eu falei anteriormente, me parece que os espíritos assim mais agitados têm dado preferência à psicofonia, enquanto os esclarecidos e os que estão em sofrimento já tendem a usar as duas formas, né? Tanto a psicofonia quanto a psicografia. Então, acredito que mais ou menos, na minha opinião, seja por aí. Excelente comentário do Cláudio e do Arthur. Eu queria acrescentar e falar que tem essa questão que Kardec fala aqui, que é mais fácil de desenvolver. Ele diz a faculdade de escrever, além disso, é mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício, né? Acredito que porque a grande parte dos médios não são mecânicos, né, puros. Então, e para ser médium intuitivo, você tem que para psicografar é mais fácil, né? Porque a intuição da fala tem que ser muito rápida para ter intuição e falar rápido, né? Na escrita é mais devagar, então tu pode pensar melhor e perceber melhor a intuição, entendeu? Então por isso que eu acredito que Kardec tenha dito que é o desenvolvimento mais fácil na psicografia. Tem a questão da letra, né, que mantém. Então às vezes um espírito inferior ele escreve mais rápido, com uma maneira mais raivosa, assim, então fica registrado, né? Até a assinatura, por exemplo, a letra do desencarnado, por exemplo, isso pode ser prova de identidade, né? Tem um caso, por exemplo, que Kardec falava que alguns espíritos não conseguiam escrever Deus, por exemplo, que, por exemplo, colocava a letra D e não terminava. Então, às vezes, a escrita tem umas coisas de identidade da natureza do espírito que a fala não vai ter tanto. Acredito eu, né? E hoje em dia essa questão de conservar não tem tanto na fala, né? Porque qualquer pessoa hoje em dia é mais fácil acesso a celular, por exemplo, para gravar, né? Então, na época de Kardec não conseguia registrar a fala, né? Mas tem essas outras questões, é mais fácil de desenvolver, tem mais indicativos de identidade, né? Então tem que ver. Então por isso que Kardec dava preferência, acho que continua ainda isso. Olha, Concordo só para a inteiramente gente. com o Eric. Em relação a isso da prova de identidade, a psicografia, né? A mensagem me parece bem mais rica nesses detalhes. Tem uma outra utilização, só para a gente terminar aqui. A faculdade de escrever é mais suscetível, né? Não, a gente utiliza muito aqui para os médiuns iniciantes, que o médium tem um bloqueio terrível para falar. Mesmo os médiuns de psicofonia, porque o médium ele está acompanhando o pensamento e a fala dele. Então, a gente, alguns anos atrás, notou que havia um grande bloqueio do médium, principalmente quando ele ia tratar de assuntos da qual ele nada sabe. Ele ficar refletindo, olha, eu vou falar isso aí é besteira, eu não entendo nada disso, e outras coisas, então bloqueava muito. O que a gente faz? A gente pede para o médium acompanhar o pensamento no começo, e não pela psicografia, mas pela grafia. Ele escrever o que lhe vem, até que ele comece a adquirir uma segurança naquela fator mediúnico, que ele passa para a psicofonia um pouco mais tranquilo. A gente viu isso acontecer muito. Então, essa faculdade aí de escrever é muito fácil de você trabalhar com ela em reuniões. Eu já comentei aqui, a gente deu preferência para ela e ainda dá preferência, inclusive pela situação de você ter 2 ou 3 médiuns trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando um está utilizando a psicofonia, outro que já sente, às vezes, até a presença do espírito e tal, ao invés dele atrapalhar com a sua psicofonia, ele escreve, né? A gente não trata isso como psicografia, a gente põe como grafia para diferenciar do médium psicógrafo. E a gente consegue fazer um trabalho muito mais amplo nesse sentido.
Muito bom. De fato, analisando as palavras de Kardec, podemos observar que a psicografia é dita, não é, como um meio que oportuniza as comunicações mais continuadas e regulares, indo além, portanto, do aspecto do registro, não é, que se pode fazer hoje em dia, como os amigos falaram, no tocante à psicofonia. Vai além porque com a expressão escrita se pode tecer um rol muito mais completo de ideias que convergem pela linha mediúnica ao médium, né, ou ao grupo, e com isso nos permitir registros mais completos, extensos a respeito da pessoa comunicante para lhe estudar os caracteres, né, o nível de progresso, de atraso, a sua classificação na escala espírita. Quanto mais informações, quanto mais ele se revela, mais isto é feito com precisão. Então, a forma escrita nos dá essa maior substância relativamente, vamos dizer assim, a um certo resumo que costuma limitar os conteúdos de psicofonia. Dentro e fora da ocasião formal de sessão prática. Vamos dar continuidade, passando ao item seguinte, 179, os médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes, seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente, é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos superiores são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam o lugar. Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo, independente da vontade deste último. Ela se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer, e para assim que ele acaba. Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, tem-se os médiuns chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Temos então, amigos, aí para nossa resenha, os médiuns
mecânicos. Às vezes se confunde o médium mecânico com o médium sonambúlico ao falar assim sobre inconsciência? É uma dificuldade, viu? Eu tive muita dificuldade para trabalhar com alguns médiums no início, para diferenciar essas questões aí. Tivemos algumas experiências com médiums que, infelizmente, na época, com pouco estudo e também sem preparo, a gente não pôde, por exemplo, gravar essas coisas e tal. Tinha algum material de escrita que a gente, infelizmente, perdeu num computador antigo aqui, num HD antigo, e não conseguimos recuperar. A gente teve médiums que esse fenômeno aí da inconsciência, né, o chamado médium mecânico, era absoluta. E o médium tinha muita dificuldade em aceitar o que ele produzia quando ele, vamos dizer, retornava à sua consciência. Tanto que os espíritos, às vezes, de alguma forma, se aborreciam tanto dessas questões que o médium levantava, se era dele ou não, se era da cabeça dele ou não, se ele estava louco ou não, que chegaram a fazer o médium escrever, às vezes, com as duas mãos, duas questões diferentes, ao mesmo tempo. Chegaram a fazer o médium escrever com os pés, tá? O médium, você colocava, o único trabalho que você tinha era de colocar a folha no chão e a caneta no vão do dedo e duas ou três palavras na folha, bem tremidas e tal, mas bem legíveis. E o médium ainda teimando, um desses médiuns ainda teimando, disse que ia se recusar a fazer isso, que era loucura. Fizeram pegar a caneta com a boca e ele escreveu com a boca, tá? Só para ter uma ideia. Tá certo que depois a gente sabia que eram espíritos que estavam ali para, vamos pôr, quase que para despertar a mediunidade do médium e também nos mostrar essa questão da inconsciência, da mecanicidade dele. Era meio complicado lidar com isso no início. Depois, esse médium produziu durante muitos anos aqui tanto o trabalho com a psicografia mecânica, quanto com a psicofonia. Então, uma série de trabalhos legais aqui, que infelizmente esse médium se afastou por problemas de família e é um médium que está agora, como é que se diz? Está defendendo um doutorado, então realmente está complicado para ele participar. Mas hoje, depois de uns 10 anos de trabalho, depois desses eventos, é um médium que a gente pode dizer quase que completo. Psicofonia, psicografia, algumas vezes descreve cenas distantes mostradas na parte espiritual. Foi muito bom o trabalho com ele. Mas esses médiuns mecânicos aí são difíceis de trabalhar. Na parte que Kardec fala aí, que não permite dúvida alguma, com certeza, é muito bom trabalhar nessa parte aí. Mas e para você botar na cabeça daquele médium que ele produziu aquilo e ele não lembra, ele não sabe? E eu não sei, nunca passei por isso. Esses médiums, às vezes, trabalhavam durante horas. Chega na reunião 8 horas, está consciente até 8h30, retoma a consciência 10h30, 11 horas da noite. Esses médiums ficam loucos durante um tempo, porque deve ser uma coisa, eles dizem que é uma coisa muito complicada você trabalhar com esse ato de tempo aí, tá? Então, são as sutilezas, as delicadezas que as mediunidades têm, que a gente vai aprendendo a lidar aos poucos. Nesse caso aí, Cláudio, eles eram não só mecânicos, mas sonambúlicos também, não é? Eles não tinham consciência do fenômeno enquanto ele se processava, e não apenas das ideias que colocavam no papel, né? Exatamente. Só para esclarecer, esses médiuns apareceram na época no centro, e a gente teve que trabalhar com eles depois familiarmente, durante alguns anos, porque eles tinham o que os médicos diagnosticavam como ausência.
Eles tinham crises em que ficavam envolvidos durante horas e quando retomavam, às vezes estavam trabalhando, retomavam horas depois a consciência, não sabiam o que tinham feito. A gente teve muita dificuldade por falta de estudo nosso. Mas depois se revelaram excelentes médiuns. Agora tem médium mecânico que não trabalha em transe. Não é isso, Arthur? Eric? Exatamente, né? Eles ficam no estado normal, né, de vigília e, né, não e a mão, digamos assim, né, faz todo o serviço, digamos assim, né? Ele tá ali, mas ele não tem a menor noção do que está sendo escrito, né? A mão dele sofre aquele impulso por parte do espírito e aí, né, o médium não tem menor conhecimento do que está se passando ali. Então, realmente a mediunidade é algo fantástico, né? Porque você tem várias modalidades, você tem essas variantes todas que tornam o fenômeno realmente muito interessante de ser estudado, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Estudando o Livro dos Médiuns. É um livro que nós devemos estar em constante contato realmente, porque são tantas as nuances da mediunidade que volta e meia nós temos que recorrer a esse livro para tirar alguma dúvida e ver né, na teoria o que a gente observa na prática. Vamos dar sequência, então, vendo os médiuns intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante: é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar, domina-a malgrado seu e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Mas, sendo assim, disse-á, nada prova seja um espírito estranho quem escreve e não o espírito do próprio médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém, pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer-se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido. Nasce à medida que a escrita vai sendo traçada, e a miúde é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como o faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente, e, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. Tal, precisamente, o papel do médium intuitivo. Eu acho que forma a maioria, podemos
afirmar o médium intuitivo que, inexperiente, novato, inseguro, terá naturalmente, em primeiro lugar, esse tipo de questionamento, não é, Cláudio? Como o Olha, Cláudio já adiantou, é meu, não é meu? Na dúvida, eu me calo ou coloco tudo no papel? é muito gostoso ver um médium realmente intuitivo trabalhar. A gente teve essa oportunidade durante muitos anos aqui, 6 ou 8 anos, e era muito interessante, porque esse médium é assim, absolutamente contrário à mediunidade, família de formação católica, a pessoa, uma formação acadêmica, só para vocês terem uma ideia, diretor de faculdades, reitor de universidades, e a família trabalha com a doutrina já desde, desde a matriarca, né, chamada bisavó. E aí, de repente, a esposa e a filha dele estavam no grupo com a gente. E foi muito interessante a vinda dele, porque veio acompanhar a esposa e a filha, sem nenhuma pretensão sequer de participar. E, de repente, estava ali fazendo um trabalho que ele próprio demorou para perceber que era um trabalho mediúnico, porque é absolutamente intuitivo. O cara tem um cabedal de conhecimento fantástico, né, pela sua formação acadêmica, mas era muito interessante. Você podia estar tratando do tema que fosse na reunião, podia estar ali acontecendo vários fenômenos mediúnicos, eles simplesmente puxavam meia dúzia de folhas ali e escrevia numa naturalidade que a gente tinha a impressão assim, podia cair a casa ali, porque ele ia terminar. E enchia 4, 5 folhas de escrita fantástica. Terminava, ele lia. Eu até vou ver uma hora, eu devo ter um pouco desse material aqui, vou ver se eu tenho permissão dele para passar. Era assim, ele disse que simplesmente chegava lá sem nenhuma ideia preconcebida. E, de repente, surgia uma frase que seria o tema, e ele tinha que desenvolver. Ele sabia que era ele que estava escrevendo, mas aquilo não era dele. Ele tinha total consciência que ele não escreveria aquilo, tá? E, de repente, ele estava ali com 3, 4 folhas escritas, e ele fez isso durante, acho que mais de 6 anos, assim, tranquilamente, sem nenhum. Como é que nós vamos dizer? As outras mediunidades, sonambulismo, o médium mecânico, sempre tem uma ação física ali, né? Que a gente vê. Às vezes, como a gente diz aí, o médium segura, o médium bloqueia o pensamento, bloqueia até a mão para na dúvida, né? Ele não, ele simplesmente sentava ali, de repente, no meio da reunião, ele começava a escrever, terminava, punha ali num canto, e a gente lia no final ali. Sempre uma mensagem sobre um assunto aleatório, a reunião, mas que tinha uma ideia central ali muito boa, né? E a gente foi muito feliz de conseguir trabalhar com esse cara aí durante alguns anos. Depois a profissão o afastou da reunião, infelizmente. Então, eu vou falar só rápido. É interessante essa questão, né? Que o tem esses três casos, né? O médium mecânico, ele que não tem consciência do que ele escreve, né? E escreve involuntariamente. O médium semi-mecânico, a gente vai ver que escreve involuntariamente, mas tem consciência do que escreve. E o intuitivo, que ele escreve voluntariamente com a mão, né? Então o movimento da mão é voluntário, não é um impulso mecânico, né? E ele tem que compreender o que ele escreve, né? Ele tem que ser intérprete, né? Então, se vir uma comunicação sobre matemática, por exemplo, ele tem que entender os princípios ali para poder passar para o papel. Então, aí o médium tem que, em todos os casos, o médium tem que ter uma bagagem, né? Mas nesse caso, tem que ter uma bagagem maior para compreender o pensamento do espírito, né? E
Aí entra aquela questão do animismo, né? Que esse termo não foi usado por Kardec, né? Na época do Kardec, foi o Aksakov que criou esse termo e o sentido era até outro, mas no movimento espírita pegou esse sentido do médium que interfere na comunicação. Né? Então, nesse caso, pode ter animismo, mas você sabe que não é quando não tem um pensamento pré-concebido. Né? Então, vem uma ideia completamente diferente da sua, ou até acima, um pouco acima do seu conhecimento, e tu já pode perceber que não é. Né? Embora em todos os casos passe pelo médium, né? Então todos os casos nunca é absoluto, absolutamente independente, mas esse caso é mais, né, o papel do médium. Enfim, vou passar pro Arthur que vai falar. Não, nem ia comentar muita coisa, já foi bem conduzido. Eu lembrei aqui de alguns casos, né, onde a gente tem alguns médiums um pouco controversos, né? Que foi o caso, por exemplo, do Hercílio Mais, que psicografou coisas que ele já acreditava, né? Então, isso foi para mim, na época em que comecei a analisar essas mensagens atribuídas ao espírito Ramatiz, achei um tanto estranho, né? Porque ele já era por exemplo, um admirador da teosofia, do orientalismo, e o que ele escreveu ali era basicamente tudo que ele já pensava, né? Então, o que me fez concluir que ali podia haver, no mínimo, animismo e também a possibilidade de ter escrito aquilo tudo de próprio punho e atribuir um espírito de modo a adquirir maior respeitabilidade, já que a intenção dele era fazer com que o espiritismo absorvesse, isso ele disse claramente várias vezes, essas teorias do orientalismo genérico e da teosofia em particular. Então, isso nos ajuda muito a fazer esse trabalho de análise das mensagens, né? Verificar o que, né, qual é o pensamento do médium e compará-lo ao que está sendo ali transmitido, está sendo psicografado, enfim. E aí, né, quando você nota que são pensamentos completamente distintos, então já facilita muito, porque você verifica ali a presença de uma identidade completamente diferente da do médium. É importante pontuarmos que o que a doutrina espírita rejeita e critica é o animismo entendido como a fraude propositalmente colocada para fazer crer numa autoria espiritual, o que, de caso pensado, é do próprio médium. Então, quanto a isso, é que é condenável, porque um componente do espírito do médium sempre haverá nas comunicações, sejam elas mecânicas ou intuitivas. Não é possível apagar de maneira absoluta o campo da personalidade do intermediário, vez que o seu conteúdo intelectual é sempre utilizado pelo espírito comunicante, podendo deixar marcas que sejam características do médium e não do espírito em algumas situações, sem que isso necessariamente degenere em suspeita, em fraude da parte do médium. Agora, é importante igualmente ressaltarmos, pegando um gancho na pergunta da Ana Cristina, eu acho que o Eric pode destacar neste momento, obrigado, que a intuição não é uma mera inspiração e, por outro lado, não se confunde com a faculdade de audiência. O que se quer dizer com isso? Não é que o médium intuitivo do ouvido escute um desencarnado falar o que ele tem que transmitir. Por um lado, isso é médio audiente, é outra coisa. Por outro, ele não recebe ideias vagas que se misturam
muitas vezes com as suas próprias ideias, como acontece na inspiração que todos têm. No caso do médium intuitivo, como narrou Cláudio, o que acontece é um surpreendente processo de surgimento repentino de várias ideias. E aí é que está o detalhe, né, para o aprendiz se habituar. Ele, sem ideia preconcebida, chega e, de repente, ele é possuído de uma vontade de várias ideias estranhas ao seu hábito de pensamento. E o que ele tem que fazer é se manter concentrado para transmiti-las, sem misturar com as suas convicções pessoais. Então, em termos práticos, Ana, a intuição é uma inspiração intensificada, especial, não é? Com maior carga que permite a identificação da sua origem, não é? Como sendo de um ser desencarnado em vez daquele que se presta a desenvolver, na ocasião, a ideia. Tá, se me permite, Ana Cristina aí, Rui, a intuição, inclusive, desse amigo que a gente trabalhou há alguns anos, e você foi feliz aí em falar, é interessante. Não há ideia preconcebida, porque ele chega na reunião sem nada e está participando ali, acompanhando a reunião, e de repente ele puxa o papel, porque vem uma frase que seria o título daquilo que ele vai escrever, e aquilo vem de roldão, é uma celeridade, e é engraçado que ele comentava para a gente mesmo, eu estou escrevendo e estou falando para mim mesmo, isso não vai dar certo lá no final. E quando termina, é vamos dizer, uma peça escrita ali de começo, meio e fim, absolutamente corretos. Ele sempre se surpreendia disso, e a gente também. E a inspiração, acho que é uma coisa um pouco mais sutil, né? É jogada uma ideia para o médium ali, e ele vai passar ou vai desenvolver conforme ele conseguiu captar. É bem diferente da intuição trabalhada mesmo, né? Eu só queria acrescentar que, inclusive, acho que é nesse texto mesmo, né? Kardec vai dizer que os médiuns inspirados, eles podem se dizer que todos são, né? Porque todo mundo tem inspiração dos espíritos, todo mundo tem anjo da guarda e é influenciado pelos espíritos, né? Então, inspiração todo mundo tem. Agora, a intuição já seria algo mais ostensivo, no sentido que é algo mais perceptível, né? O pensamento entra vamos dizer assim, no pensamento do médium e fica mais nítido que é uma influência estranha, né? Na inspiração é a coisa mais confusa. Você está pensando, às vezes vem uma ideia, mas você não sabe se é sua ou se é do espírito. Todo mundo passa por isso, né? Agora a intuição é algo mais perceptível. Agora, precisamos frisar que essa diferença vem no contexto do estudo da mediunidade. Digo isso porque em O Livro dos Espíritos, esses dois vocábulos vêm colocados de uma maneira um pouco diferente. Tá, gente? A intuição, lá no Livro dos Espíritos, para uma consideração metafísica, o patrimônio intelectual acumulado pelo espírito manifestando de uma maneira não raciocinada. É um conteúdo que ele traz a partir de suas vivências, do seu aprendizado. A intuição é fruto disso, né? da soma de toda a experiência, de todo o progresso que o espírito acumula. Então, ele tem condição de enfrentar um dado desafio, uma dada cena, utilizando a intuição como ferramenta intelectual. Já a inspiração fica aí para diferenciar aquelas ideias que lhes são transmitidas por terceiros, por espíritos.
Então, a intuição é patrimônio nosso, a inspiração, né, é um benefício que recebemos. Então, é um outro Muito sentido bom. lá do Ô, livro dos Rui, Médiuns. só para complementar para você aí, olha que legal. Esse médium, por exemplo, intuitivo, embora a gente se conheça o cabedal de conhecimento que ele tem na atualidade, por ser da área da educação, né, do topo, inclusive da área da educação, quando perguntado para a espiritualidade, essa facilidade que ele tinha ali de ser intuído, eles disseram que em outras encarnações ele havia trabalhado com literatura. Então ele tinha um cabedal de conhecimento que eles ficavam com uma facilidade muito grande de intuí-lo, né? Porque ele tinha material tanto dessa quanto de outras vidas. Muito bom. Então, vamos seguir adiante. Item 181, médiuns semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, o acompanham. Estes últimos médiuns são os mais numerosos dentre os psicógrafos, não é? Kardec faz essa colocação sobre o médium semimecânico. Os amigos querem comentar ou seguimos adiante? Eu acho que muitos começam como intuitivo e podem desenvolver essa característica, não é? De semimecânico. Eu acredito que é o passo realmente que vem depois, né? Você começa com algo mais leve, né? Digamos assim, as intuições, ideias estranhas ao médium surgindo aqui e ali, e aí ele vai exercitando isso daí, e né, eu acredito que o passo seguinte, a maioria deles, é justamente essa mediunidade semimecânica, onde ainda, né, se confundem os dois pensamentos, a do espírito comunicante e a do próprio médium. E se ele tiver pendor, né, se tiver essa facilidade, né, quem sabe o passo adiante seria de se tornar um médium mecânico, né, onde ele conseguiria abstrair completamente o seu pensamento do corpo da mensagem. Mas isso realmente é algo muito individual, né? O Cláudio tem uma vivência maior nisso, o Rui também, em relação a mim, podem até falar com maior propriedade sobre essas escalas, né, que o médium geralmente vai seguindo aí no que tange ao exercício e desenvolvimento da sua mediunidade. É muito interessante esse processo, porque ele é sutil vamos dizer assim, infinito. Você vê em todos os graus. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar alguns, às vezes, ao longo de anos, né? E você vê essa modificação aí. Como a gente tem pequenos grupos familiares, e esses grupos, dependendo da formação, das capacidades mediúnicas que tem ali, é utilizado para tal ou qual trabalho, a parte espiritual utiliza todos os potenciais ali presentes. Então, a gente já viu essa questão aí realmente de um médium que começa intuitivo ali, e de repente ele começa a trabalhar muito mais afinado dentro da perspectiva do trabalho realizado pelo grupo ali. E isso é infinito, as nuances, né, vamos dizer assim. Muito bom e muito gostoso de acompanhar e observar isso.
Podemos, então, seguir aos médiuns inspirados. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Procede principalmente, porém, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito a miúde cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida às resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Se todos estivessem bem compenetrados desta verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que se não sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem como por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la, e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Quem não é cego nada mais precisa fazer do que abrir os olhos para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-la algures, que não no seu íntimo. Também se pode incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Meus amigos, esse trecho de Kardec não deve parecer um incentivo a mais a que, nos momentos de prece, no recolhimento do lar, entre família, se possa estabelecer essa espontaneidade a partir da concentração, a partir da evocação do anjo guardião. Não teriam essas famílias, não teriam essas pessoas, neste momento, uma inspiração tanto mais útil quanto for de dificuldade, de questionamento, o momento por que passam? Os amigos aí, eu acredito que esse trecho de Kardec é tão real,
A gente é suspeito, né? Porque a gente está no meio ou lidando com a questão espiritual há mais de 30 anos, então se tornou parte, às vezes, até do modo de vida, né? Nos últimos anos, talvez aí, vamos dizer, aí, nos últimos 20 anos, se tornou um fator tão natural dentro da família ou dentro do lar, que mesmo os familiares, eu tenho filhos evangélicos, eu tenho filhos católicos, passaram a compreender e a respeitar isso. Tá? E é absolutamente coerente o que ele diz aí. E se fizéssemos isso, independente das cores religiosas utilizadas, olha, ficaríamos surpresos. Eu acho que não existe ninguém que não tenha uma história, né? Que você converse e a pessoa, olha, eu estava numa situação tal aí, de repente me surgiu uma ideia. A pessoa esquece de que talvez alguns minutos antes ou horas antes, ela tenha até mentalmente feito uma prece ou um pedido. A correria, vamos dizer assim, do dia a dia moderno, deixa o homem fora dessas questões, mas é absolutamente natural na vida. Hoje a gente tem provas disso, quase que diariamente, dessa interferência, principalmente dos bons espíritos. A gente sempre destaca, né? Principalmente no meio, o obsessor, a má influência, os maus espíritos. Gente, a influência dos bons, mas sobrepuja em muito. Senão a vida nossa seria uma loucura. Nós estaríamos batendo a cabeça na parede a todo momento, né? Seria fantástico, e vai ser um dia. As pessoas vão ter que chegar, cada um para o seu caminho, a compreender isso aí, né? Mas é absolutamente natural e concreto. Realmente, essa é uma realidade, né? Que realmente nós vamos, quem sabe no futuro, a humanidade vai ter mais consciência, né? É engraçado que a humanidade tenta buscar vida em outros planetas, mas há uma vida que ela que interage conosco o tempo inteiro e a grande maioria nem se dá conta, né? É algo até engraçado de a gente pensar. Mas realmente, nós estamos sendo influenciados cotidianamente pelos espíritos, conforme os nossos pendores, nossos pensamentos, as nossas atitudes, tanto para o bem quanto para as coisas negativas, né? Isso o espiritismo explica muito bem e comprova isso de uma maneira bastante racional, bastante lógica. E nós temos, né, que fazer a nossa parte de procurar realmente essa higiene espiritual, essa higiene mental, para estarmos cada vez mais abertos à influência dos bons espíritos e obstacularmos a influência dos ainda inferiores, né? Então, por isso que o espiritismo é um chamamento, acima de tudo, a uma reforma, uma mudança do comportamento, né? Para que a gente se volte mais para os valores das coisas espirituais e coloque os valores das coisas materiais no seu devido lugar, né? E não darmos tanta ênfase assim a algo que é passageiro, como bem Jesus nos alertou, né? Que são as coisas materiais, a ferrugem corrói, né? Consome, a traça também, né? E vão ficar aí enquanto, quando nós chegarmos ao mundo espiritual, nós estaremos em confronto conosco mesmos, né? Do que nós realmente temos ou fizemos enquanto na condição de encarnado, na oportunidade que nos foi dada a cada encarnação de melhorarmos e contribuirmos para também a felicidade do nosso próximo. Só queria, excelente comentário, só queria chamar a atenção para a questão do anjo da guarda, né? Que é muito importante. Temos que lembrar todos que temos que Kardec menciona ali, o anjo da guarda. Todos temos o anjo da guarda, que é um espírito que é no mínimo da segunda ordem na escala espírita e que tem a missão de velar por nós, né? Tá disponível a nós 24 horas por dia, né? Até porque eles têm o dom da obliquidade, então eles podem responder a nós independente do que estiverem fazendo alhures, né?
Então, temos todos que utilizar essa lei do anjo da guarda para tomar as decisões da nossa vida, né? Quando tivermos um dilema, consultar o anjo da guarda para ver a melhor resolução, né? Então é importante lembrar disso do anjo da guarda. E como todos somos médiuns inspirados, todos temos, né? Podemos receber inspiração do anjo da guarda, independente de ser médium extensivo ou não. O problema são os medos, os dogmas, o obscurantismo em torno do exercício da mediunidade. Então, o que queremos colocar aqui é que, da mesma maneira simples, convicta pela fé, com que nos reunimos à mesa para fazer preces, também, na mesma ocasião, para anotar as inspirações que podemos receber do nosso guia espiritual, sem qualquer perigo, sem qualquer contraindicação, que vem dessa ideia que superestima a influência dos maus, exatamente por falta dessa maior atenção quanto ao cuidado que a providência divina dispensa a todos nós, pela evocação, para entrarmos em contato e recebermos o auxílio dos bons espíritos. Vamos ao item 183. O Cláudio quer complementar ainda? Só, assim, eu sei que é complicado para o pessoal entender isso sem mergulhar realmente na doutrina, como a gente está tentando fazer aqui. Mas a experiência com a mediunidade ao longo desses anos, e tratando desse tema com naturalidade dentro do lar ou em qualquer outra situação, nos deu a oportunidade de ter amigos espirituais, familiares que se comunicam, nunca interferindo em qualquer decisão de nossas vidas, mas sempre ali, mesmo que for para dar um conselho. A gente tem isso hoje, graças a Deus, não sei se um prêmio pelo esforço que a gente faz, mas às vezes, naturalmente, se você está conversando, você está fazendo sala, você está, às vezes, até conversando sobre uma preocupação familiar, e a gente tem médiuns na família, né? E ali vem uma inspiração, vem uma intuição, ou às vezes um amigo espiritual espontaneamente se faz presente ali, acalma, serena, pede para que a gente continue fazendo o melhor possível e que tenha fé. Então, isso hoje se tornou uma coisa quase que corriqueira, natural da família aqui, sem que eles tenham que, para isso, dizer: olha, você tem que fazer assim ou assado. Simplesmente vêm, reerguem o moral, dão um conselho fraterno e sempre pedem a questão da fé. Quanto a isso, nunca houve nenhuma dúvida desses amigos espirituais em espontaneamente intervirem conosco aqui. Muito bom. Sigamos, 183. Os homens de gênio de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvida, espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. Têm, no entanto, vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mas não faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, por que exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em meu auxílio? As respostas seguintes confirmam esta asserção. Resposta dos espíritos:
Qual a causa primária da inspiração? Resposta: o espírito que se comunica pelo pensamento. A revelação das grandes coisas não é que constitui o objeto único da inspiração? Resposta: não. A inspiração se verifica muitas vezes com relação às mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a alguma parte? Uma voz secreta te diz que não o faças, porque correrás perigo. Ou então te diz que faças uma coisa em que não pensavas. É a inspiração. Poucas pessoas há que não tenham sido mais ou menos inspiradas em certos momentos. Pergunta: um autor, um pintor, um músico, por exemplo, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médiuns? Resposta: sim, porquanto, nesses momentos, a alma se lhes torna mais livre e, como que desprendida da matéria, recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Conteúdo novo a muitos, a quem passa despercebido, e muitos trabalhos de gênio são trabalhos mediúnicos e não meramente da autoria pessoal, dizemos anímica, do autor encarnado. É o que acontece muito, né? E quando há incredulidade, o ceticismo, o materialismo, infelizmente gera vaidade, orgulho, né? De um falso saber a quem cujo conteúdo deveríamos agradecer, né, a Deus pela oportunidade de transmiti-lo vindo de outra fonte. Os amigos espirituais, acredito eu, que tem até essa delicadeza, né, de não se fazerem tão presentes, tão patentes, para que não mexa com a vaidade, né, já que seria muito difícil trabalhar essa ideia da espiritualidade junto a esses chamados gênios ou sábios, né? Me parece que, infelizmente, ainda na atualidade da humanidade, é preciso que esses homens trabalhem acreditando serem eles os criadores dessas ideias, dessas questões que lhes vêm, e a gente sabe, acredito que a grande maioria por inspiração, realmente. Eu particularmente entendo como uma combinação, né? Uma vez que um espírito, por exemplo, de um cientista, possivelmente não vai perder tempo em inspirar alguém que não entenda nada de ciência. Assim como também um espírito ligado às artes não vai procurar inspirar ninguém que não tenha nenhum talento nessa área. Então, eu acho que a inspiração, no caso, age como uma combinação, né? Onde o espírito se aproxima por essa afinidade intelectual do elemento encarnado para produzir ali alguma coisa, né? No caso, uma obra de arte, né? Uma música, enfim, né? Então, é muito interessante, né? Porque nós temos ali uma combinação de talentos e o mundo espiritual procurando aí enriquecer o nosso, né? Obviamente, quando se trata de um espírito de uma certa elevação, enriquecer aí as nossas artes, as nossas ciências, com os seus conhecimentos, claro que dentro de certos limites, né? Porque nós temos, enquanto encarnados, as nossas responsabilidades. É por isso que os espíritos podem nos inspirar, mas não vão dar a resposta, por exemplo, a questões científicas de maneira completa. Tipo, cura do câncer, cura da AIDS, enfim, não, né? Ele vai exigir ali do elemento encarnado um trabalho. Ele pode inspirar, guiar, mas é o elemento encarnado que efetivamente vai
através do seu suor, através do seu esforço, né, efetivamente cumprir com aquela tarefa determinada. Temos aqui, então, a última parte do nosso capítulo sobre os médios de pressentimentos. Vejamos item 184. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos, mas, muitas vezes, também é resultado de comunicações ocultas e, sobretudo neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Você vê que para Kardec pode ser tanto uma faculdade anímica, né? E tanto quanto uma faculdade mediúnica, né? Mas nos dois casos há esse pressentimento, né? Só é interessante ressaltar, né, que como Kardec vai dizer lá na questão, lá no capítulo sobre as perguntas que se pode fazer aos espíritos, que os espíritos superiores eles não precisam datas, né, não determinam datas. Então lá, depois nesse outro capítulo a gente vai ver isso. Né, mas é um pressentimento, ou seja, uma ideia vaga do que vai acontecer, não determinação, né? Até porque tem a questão do livre-arbítrio e tudo mais. Mas interessante isso, pode ser tanto uma faculdade anímica quanto uma mediunidade, né? E aí é uma variedade dos médiuns inspirados, diz ali, né? Pressentimento todo mundo tem, né? E por isso que é uma variedade de médiuns inspirados, né? Todo mundo na vida já passou por um processo de pressentimento de que algo ia acontecer e aconteceu, né? Então isso é comum no geral da população. Então também é algo, não precisa ser médium extensivo. Nós temos vários casos, né, que a mídia repercute. No caso lá, por exemplo, ficou conhecido aí do Mamonas Assassinas, onde um deles sonhou no dia anterior de que o avião estava caindo, né? E outros casos também, de que a pessoa vai pegar um avião e, de repente, acometida de um aperto no coração, um mau pressentimento, decide não embarcar e depois ocorre, né, o tal desastre, né? Então, mas obviamente que a gente fica nessa uma situação engraçada, né, às vezes, e difícil, porque muitas vezes tem determinados pressentimentos e nada acontece. Então é preciso, né, ter aí um senso, porque às vezes o indivíduo está ali apenas preocupado com uma situação, ele já tem um medo e aí encara aquilo como um pressentimento, e não é apenas um medo que ele já tem, às vezes, de viajar de avião ou enfim, de viajar de carro por um longo tempo, então ele fica preocupado e aí confunde aquilo com pressentimento, né? Então é algo que é, por vezes, difícil de avaliar se é uma questão mesmo de uma preocupação da pessoa, um medo ou efetivamente um pressentimento. Arthur, convém a gente analisar a outra possibilidade da própria inspiração de má procedência dos espíritos imperfeitos, querendo intensificar o medo, pregar peças, também Exato. pode plantar uma ideia que, afinal, não se verifique como um real pressentimento. É verdade. Eu ia tocar nesse aspecto aí, viu, Rui? Eu tive algumas experiências bem, vou dizer até tristes, porque é muito complicado você lidar com uma pessoa, aliás, que pode até ser um médium inspirado, mas geralmente as inspirações vão vir
como a própria doutrina deixa bem claro, é tanto de bons quanto de maus espíritos. E a questão dos pressentimentos para, vamos dizer, os agouros, né, negativos, para os desastres, é um prato cheio para os irmãos perturbadores. A gente já teve várias experiências. Só um caso para vocês terem uma ideia: a gente foi chamado para conversar numa família com uma médium, uma jovem, com carreira até promissor, numa grande cidade aí, a cidade de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e que, de repente, tinha pressentimento que ia cair um avião, que ia chegar, e ela chegava aí nas rádios para alertar para ninguém tomar aquele avião. Quer dizer, você imagina a situação que ela era colocada. Quando você aconselha a deixar essas coisas de lado, principalmente quando são coisas negativas que te levam a se expor, a gente era mal visto. E várias vezes chegou até a ser caso de polícia uma época, porque ela ia no aeroporto impedir que as pessoas embarcassem naquele avião. Era realmente uma perturbação em que usavam talvez essa faculdade dela de inspiração. É muito complicado lidar com essa questão, viu? Pressentimento de morte. Geralmente, os médiuns ou as pessoas, como o Arthur disse, você disse aí, que tem um medo já pessoal e que pode ser extrapolado para que seja um pressentimento, geralmente pressentimento de morte. E, infelizmente, a facilidade de associar isso com um acontecimento futuro negativo. Eu estava pensando, eu fiquei triste, que veio uma ideia de perda, bom, e de repente morre um familiar. Bom, morre familiar quase sempre. A pessoa não consegue concatenar essas ideias, e é complicado lidar com essas pessoas, né? Muito bem, nós temos mais outras perguntas de participação. Acredito que Bem, não, tem né? uma pergunta aqui. Tem? Ok. Mediúnicas e medianímicas são sinônimos? Eu confesso que essa pergunta eu até pesquisei para ver se existia na obra de Kardec medianímica e eu vi que tem, mas eu não sei se tem diferença ou não. Não sei. Vocês sabem? Pelos casos que detectamos via Kardecpédia, podemos sustentar que foram adotados como sinônimos nas diversas passagens espíritas. Agora, a medianímica é uma expressão que enfatiza a participação do médium no processo de comunicação. Como ensina, aliás, muito bem, capítulo específico de O Livro dos Médiuns, nos dizendo que este jamais é absolutamente passivo, porquanto seu elemento físico, fonte, intermediário de intelectualidade, que forma o conteúdo da comunicação, ele é um canal que o espírito precisa utilizar e atravessar. Mesmo no caso do psicógrafo mecânico. Então, por isso, é bem de ver, em determinados contextos, a utilidade de enfatizarmos, né, medianímico, para dar conta desse processo de uma maneira mais exata. Eu ia colocar aqui só para mostrar os trechos, né? Que aparece, mas eu vi que tem no vocabulário espírita, que eu me lembrava que tinha, mas eu não tava conseguindo achar no físico. Agora eu achei aqui do Kardecpédia, que é no livro dos médios também tem um vocabulário, né? Embora curto, né? Que era maior no anterior, que era o Instruções Práticas, né? Mas aí tem aqui medianímico, qualidade da força do médium, faculdade medianímica, né? Então
Basicamente o que o Rui falou, basicamente sinônimos, seria a faculdade, a força do médium, enfim, a força da mediunidade. Lembrando o que o Eric disse aí, numa parte aí, que a palavra anímica utilizada por Kardec e pelos espíritos na época é completamente diferente da utilizada atualmente, hein? Atualmente, essa palavra anímico se tornou um terror no movimento, tá? Então, quem sabe uma hora a gente possa falar um pouco mais disso daí. Acho que então é isso. Vocês querem colocar uma coisa a mais? Então, queria agradecer ao Rui, ao Cláudio, ao Arthur. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, boa Obrigado. noite.